Muito bom. Galerinha, o negócio é o seguinte. Lá na página 44 ainda, vamos ao exercício 5. Uma questão bem bonitinha da tua universidade. Aquela gratuita e de qualidade. Os alunos de uma escola situada em uma cidade A construíram um barômetro para comparar a pressão atmosférica da sua cidade com a pressão atmosférica de uma outra cidade B. Vedaram uma garrafa muito bem com uma rolha e um tubo de vidro em forma de U contendo mercúrio. As crianças estão malignas, só a experiência com mercúrio hoje. Montando o barômetro na cidade A, verificaram que as alturas das colunas de mercúrio eram iguais nos dois ramos do tubo, conforme mostra a figura 1. Ah, entendi. Então olha só, ele pegou a garrafinha, vedou a garrafinha, para não ter contato com a atmosfera, botou um tubinho lá dentro da garrafinha, em forma de U, para ele poder derramar mercúrio ali dentro, e o mercúrio ficar aprisionado, né? E claro, já que ele construiu a garrafa antes de ter sido fechada estava aberta para a atmosfera. Então lá dentro já tinha pressão atmosférica. Por isso que ficou igualado, porque a pressão lá fora, que é atmosférica, é a pressão dentro da garrafa. Beleza? Muito bom. O professor orientou-os a transportarem o barômetro com cuidado até a cidade B, a fim de manter a vedação da garrafa, e forneceu-lhes a tabela a seguir com valores aproximados da pressão atmosférica em função da altitude. Então nós temos uma tabela que diz que a 0 de altitude é 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. A 200 metros de altura a pressão já é 74 centímetros, caiu 2 centímetros de mercúrio. A 1000 metros é 67. E aí está ali a tabelinha, né? Que varia de 0 a 200, 200 para 500, depois de 1000 em 1000. Olha lá, 4000 metros, cara, a pressão já está quase a metade do que era. Meu Deus, vai ficar difícil de respirar. Bom, ao chegarem à cidade B, verificaram um desnível de 8 centímetros entre as colunas de mercúrio, nos dois ramos do tubo de vidro, conforme mostra a figura 2. Logo depois ele fez uma outra figura, mostrando que nessa outra figura, ó, o mercúrio estava mais alto no ramo da direita e mais alto 8 centímetros em relação ao ramo da esquerda. Legal. Considerando a situação descrita, em que os valores numéricos das medidas são aproximados, face à simplicidade do barômetro construído, assinale as proporções corretas. Então tu vê, né? É para usar o bom senso, é um barômetro super simples, né, cara? Não é a NASA que usa esse equipamento. A gurizada está aprendendo física ali com esse equipamento. 01. Na cidade A era quando estava igual, né, gente? Deixa eu até fazer a garrafinha aqui, ó, antes de ter ido para a cidade B, para a gente poder discutir com bastante propriedade. Cidade A, né? E cidade B. Tudo bem para vocês? Olha lá, ó, igualzinho, né? Opa, diferente, alguma coisa aconteceu. Na cidade A, as alturas das colunas de mercúrio dos dois ramos do tubo em U são iguais, porque a pressão no interior da garrafa é igual à pressão atmosférica externa. Foi, né? Foi isso que a gente concluiu mesmo, né? Que estava igual, porque quando ele fechou a garrafa, ele estava na cidade A. Então dentro da garrafa tinha o ar da cidade A naquele momento. Então ele só tampou a garrafa, ele não espremeu o ar lá dentro, né? Por isso que continuou equilibradinho, tudo bem, bonitinho. Então a 01 dá para dizer que é verdadeiro. Vou preparar aqui o meio de campo. Ah, meu Deus, é até 64, isso aqui é dolorido. 02. A pressão atmosférica na cidade B é 8 centímetros de mercúrio menor que a pressão atmosférica na cidade A. É, né? Porque quando ele foi para a cidade B, a pressão aqui fora, o gás aqui fora da cidade B, está batendo com menos força aqui, né? Tanto que o mercúrio subiu. Quer dizer que o gás ali dentro, que era a pressão da cidade A, empurrou o gás da cidade B.
Então, com certeza, a pressão da cidade A venceu a pressão da cidade B. Concorda comigo? Então, ela é menor. E menor em quanto? Essa altura aqui que ela é menor. 8 centímetros de mercúrio. Então, tudo bem. O que ele falou é absolutamente honesto. 0,4. Sendo a pressão atmosférica na cidade A igual a 76 centímetros de mercúrio, a pressão atmosférica na cidade B é igual a 68 centímetros de mercúrio. Bom, peraí. Vocês concordam que a pressão aqui tem que ser igual à pressão aqui? Só pra gente fazer a conta bonitinha, né? Dali é só pra subtrair ali e acabou. Né? E claro, se é um somatório, tu não vai ter que provar a conta que tu fez. Tudo bem, seja rápido, subtrai e vai adiante. Mas eu quero te ensinar, meu. Quero te ensinar a pensar aqui com o teorema de Steph. Então vamos fazer bem bonito. Chamando de ponto A e de ponto B, já que está a uma mesma altura e está parado. Tudo bem para vocês? A pressão no ponto A, ele falou quanto é que era, né? É 76 centímetros de mercúrio. E o que é a pressão em B? É P0 mais essa aqui, não é? Ou seja, é o μj hoje, que é da coluna de líquido ali, P0 mais μj hoje. Certo? De onde é que está vindo essa conta? Na fórmula que a gente desenvolveu. P igual a P0 mais μj hoje. Aquela pressão lá no ponto A eu já sabia, o problema me falou. Era a pressão atmosférica da cidade A. Quando eu levei o equipamento para a cidade B, aquela pressão se manteve, estava fechadinha. E essa pressão aqui é a da cidade B. Vou chamar de P0 essa pressão da cidade B. E tem mais essa coluna aqui, que seria representado pelo μj hoje. 76 centímetros de mercúrio é igual a P0, mas em centímetros de mercúrio, esse μj hoje dá 8, não dá? 8 centímetros de mercúrio. É ou não é uma maneira de medir pressão? Certo? Então eu não preciso fazer a conta, eu posso medir naquela unidade mesmo, em 8 centímetros de mercúrio. Mais, passa para cá, menos 76 centímetros de mercúrio. Por que está se colocando a unidade, professor? Geralmente tu não faz isso. É só para deixar claro que eu não quero fazer a conta no sistema internacional, que eu estou fazendo a conta em centímetros de mercúrio para ficar prático. 76 menos 8, 64 centímetros de mercúrio. Porque às vezes, pessoal, o que é difícil... Óbvio. Às vezes o que é difícil é justamente entender a aplicação da fórmula na prática. Fazer de cabeça às vezes é fácil. Só que o que eu quero te ensinar é a parte difícil mesmo. A parte fácil todo mundo sabe. Eu quero a parte difícil. Eu quero que tu saiba botar no papel às vezes. Tá? Então tu vê, usamos o mesmo raciocínio de antes, absolutamente o mesmo raciocínio de antes. Só que em vez de substituir os dados do sistema internacional, nós usamos a medida centímetros de mercúrio mesmo, que é uma medida na prática muito boa de ser usada. Então confirmamos aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer, né? 68, verdade. 0,8. A pressão no interior da garrafa é praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. É verdadeiro ou é falso? Vou ler de novo. A pressão no interior da garrafa é praticamente igual à pressão atmosférica na cidade A, mesmo quando o barômetro está na cidade B. Não foi que eu acabei de usar para fazer a conta? Eu quando botei, ó, tem que ficar mais atento, olha só, pá! Pá! Botei o cara na cidade B. O que eu disse a respeito desse ponto? É a pressão atmosférica da cidade A, tanto que eu coloquei ali, ó. Pô, tá aqui, Carol. Então eu coloquei, eu usei esse raciocínio. E eu te pergunto, por que o cara está dizendo que é praticamente e não exatamente? Porque a garrafa se movimentou. Quase, quase. Por que ele está dizendo praticamente e não é exatamente então? Não é isso, tem um fenômeno acontecendo ali, um fato bem simples ocorrendo no barômetro que faz isso acontecer. Olhem para o barômetro e pensem. A pressão diminuiu quando Claro, garota. Poxa, aqui não tinha um certo volume. Quando ele foi para a cidade B, a pressão aqui fora diminuiu. Esse gás de ar não empurrou um pouco o mercúrio? Ao empurrar um pouquinho o mercúrio, não ganhou um pouco de volume? E aí nós vamos estudar gases futuramente, nós vamos ver que se o volume aumenta, a pressão dá uma diminuidinha.
Tudo bem para vocês? Beleza? Então foi isso, foi esse pequeno deslocamento aqui no mercúrio que deu uma reduzidinha ridícula na pressão na garrafa. Só que isso a gente pode desprezar. Até porque ele não falou o tamanho do tubo nem nada, né? O certo é ser um tubinho bem fininho, né? Porque aí deslocam nada ali, aqueles 8 centímetros de altura é nada praticamente de volume, já que se ele for bem fininho. E aí então o barômetro vai ser bem preciso, beleza? Então muita atenção, galerinha. Na hora que a gente estava fazendo o problema, nós levamos em consideração que a pressão aqui dentro, já que foi fechada na cidade A, manteve-se igual à pressão atmosférica na cidade A, aproximadamente. Muito bom, era 0,8 isso. Estando a cidade A situada ao nível do mar, a altitude 0, a cidade B está situada a mais de 1.000 metros de altitude. Na tabela, pessoal, a 1.000 metros de altitude a pressão seria o quê? 67. E a 2.000 metros? 60, quer dizer que a pressão está diminuindo, quer dizer que 1.000 metros, 67, então o 68 é menos de 1.000 metros. Se o cara não para pensar ali com calma, ele pode entrar na onda da questão. Bobão, sacana. Eu acho que o cara queria o seguinte, o cara olhasse 1.000 metros é 67. 68 é mais 1.000, não é? A sensação é essa, o cara não para pensar, né? Só que quanto maior a altura, menor a pressão, porque nós estamos subindo na piscina de ar na qual moramos. Nós já estamos no fundão da piscina. Então a pressão já é maior. A não ser que a gente cave uma mina, né? Certo? Aí a pressão dá para ser ainda maior que a pressão atmosférica. Muito bom. Perigoso, esse item 16 perigoso, hein? 32. Quando o barômetro está na cidade B, a pressão no interior da garrafa é menor que a pressão atmosférica local. Poxa, se a pressão aqui fosse menor que a pressão aqui fora, a atmosfera ia ter empurrado o mercúrio ali, né, para dentro da garrafa. Seria o contrário desse nível. Então não. E isso só poderia ocorrer se o cara fosse para uma região abaixo do nível do mar, já que ele me falou que a cidade inicial era 76 centímetros de mercúrio. Falso. E finalmente a 64. A cidade B encontra-se a uma altitude menor do que a cidade A. Altitude menor para baixo? Não. Né? Se a pressão na cidade B é menor, é porque ela está numa altura maior, ela está mais próxima do topo da atmosfera. Podemos pensar da beira da piscina de ar na qual moramos. Muito bem. Então o somatório ficou 15, é isso? 15. Ótima questão essa aí. Vários detalhezinhos para pensar. Eu pedi qual mais? A 6? Não? Página 47. 5 e 9, confirma? Vamos que vamos, uma bela manhã para aprender física.